Processos com pedidos de sustentação oral. Processo número 9 da pauta da relatoria do desembargador federal Sebastião Ogier Muniz. Pedido de sustentação oral formulado pelo Dr. Cristiano Zanin Martins, representando os querelantes, e pela doutora Rosângela Wolff Moro, representando o querelado. Eminente relator, esse processo, eu quero fazer uma consulta antes de iniciarmos, é um processo que tem segredo de justiça. Então, Vossa Excelência vai manter o segredo de justiça? Senhor presidente, quanto ao julgamento, eu não vejo necessidade, Sim. Porque não farei uso de transcrições de conversas telefônicas interceptadas. Os demais colegas estão de acordo? Sim, inclusive, se não me engano, há uma petição abrindo mão do sigilo também pelas partes, né? Sim. Muito bem. Então, por unanimidade, a sessão levantou o sigilo do presente processo. Com a palavra o relator para o relatório e depois, então, teremos... Pois não. Só algumas questões de ordem, diria Vênia para apresentar. A primeira delas era, na verdade, em relação ao sigilo. Eu não entendi se ficou superado o sigilo ou se o sigilo está mantido apenas em relação às conversas telefônicas. Está superado o litígio. Não, de minha parte, desculpa, foi ótimo. De minha parte, seria apenas do julgamento. Das conversas eu manteria, sim, porque tem uma reclamação... Foi boa a sua questão. Eu peço até o esclarecimento, até porque a própria assessoria de imprensa do tribunal fez uma consulta a mim, e acredito que também a colega advogada, sobre demandas de imprensa. Então, eu gostaria de ter a definição também do tribunal sobre o que se pode dizer sobre esse processo. Com a palavra o relator. Tá. Não exatamente o que se pode dizer. A limitação que eu tenho, até a dificuldade que nós temos, os nossos processos, a maioria deles são processos eletrônicos. No processo eletrônico, as questões são muito mais fáceis de ser gerenciadas, porque pode-se pinçar um documento num evento e decretar o sigilo dele. No processo físico, não. No processo físico, esse é o problema. Por isso que, pelas razões já conhecidas, eu mantive o sigilo e tal. E senhor presidente, meu entendimento é de que o julgamento pode ser público e não haveria problema nenhum quanto ao acórdão, mas eu manteria o sigilo em respeito ao que foi decidido até numa reclamação 23457. Então, aqui, Vossa Excelência torna público apenas o julgamento? O julgamento. Eu não vejo problema de publicidade do acórdão e tudo mais, mas manteria o sigilo porque ele decorre reflexamente de uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal numa reclamação, se não me engano, da Presidente da República. Exato. É apenas em relação a essa colocação feita pela própria assessoria de imprensa do tribunal. Não, acho que é procedente a dúvida que você se, quer dizer, houver alguma pergunta da imprensa, se os advogados podem fazer as suas colocações, só para ter essa garantia de segurança. Eu vou colher o voto. Os demais colegas estão de acordo com a proposta do relator? Sim. De acordo? Acordo. Público só o julgamento. Tá? Então, o julgamento, por decisão da sessão, será público, mas mantido o sigilo das peças processuais. É isso, né? Isso. Tá. Perfeito. Determinada a juntada de notas taquigráficas. Se me permite, eu teria mais uma questão de ordem. Sim. Com relação ao tempo que será franqueado aos advogados. Sim. Porque, ou se será o tempo do artigo 241, inciso 5 do Regimento Interno, que trata do julgamento da ação penal originária, ou se será o tempo do artigo 172. E nesta hipótese, como são 6 querelados e muitos fatos, eu pediria a aplicação do prazo em dobro do prazo segundo, se decidir pela aplicação do artigo 172 do Regimento. Vossa Excelência representa os 6 querelados. Os 6 querelados. Eu sei que a hipótese está contemplada aqui, mas me parece que, sendo 6 querelados, né, e diversos fatos, eu acho que aqui a situação demanda uma aplicação, um tempo um pouco mais... Eu vou consultar o eminente relator. Ou, se me permite ainda, Sim. quer dizer, a hipótese do artigo 241, inciso 5, porque se for julgada a ação penal originária, se for esta a hipótese, aí o tempo seria maior, conforme o próprio regimento interno.
O relator. Com a palavra o relator, então. Senhor presidente, só estou tentando acessar o regimento. Só um minutinho, por favor. Porque o que eu não consegui acessar... acessei. Senhor presidente, eu já exercia a presidência da turma e realmente não me recordava desses dois dispositivos em cotejo, né? Aqui o que se tem, na verdade, de qualquer maneira, é uma situação de vamos dizer assim, de um grupo de querelantes representados pelo mesmo advogado. Tá? E a deliberação é quanto ao recebimento ou rejeição da denúncia. O artigo 241, então, aí aplicaria o artigo 172, né? Que, na verdade, o tempo é comum, os 15 minutos. O artigo 241, eu não me lembro, ele trata das ações penais originárias, exatamente é isso que o ilustre advogado está falando, e aí ele não distingue entre rejeição ou deliberação quanto à rejeição ou recebimento da denúncia ou da queixa-crime e o julgamento em si da ação penal. Então, é uma questão que realmente eu nunca enfrentei. Eu não veria assim, problema na aplicação desse dispositivo, que parece, pelo menos ele está situado mais próximo da questão. Excelência faz a aplicação, então, 241, inciso 5º. Eu não veria problema, senhor. Não veria problema. Vou consultar o demais colegas. Então, desembargador Gebran, quanto a essa questão. Eu acho que a regra que se aplica no caso concreto, com a devida vinha do relator, é do 172. 241, ao meu juízo, trata do julgamento da ação e não do recebimento da ação penal privada subsidiária da pública. Então, e a regra do 172, inclusive, fala na multiplicidade do dobro do prazo, exclusivamente quando houver litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, que não é o caso. Agora, se Vossa Excelência entender em estender o prazo para o dobro, de 15 para 30 minutos, eu até não me oporia. Agora, me parece que não é o caso de ter o prazo de 1 hora para um processo que nós estamos julgando sobre o recebimento ou não de uma queixa-crime, e não julgando o caso propriamente dito. Desembargador Leandro Posse, desculpe, eu acabei invertendo. Sim, eu gostaria de saber qual é a pretensão do advogado. Quanto tempo o senhor deseja falar? Meia hora seria suficiente. Meia hora seria suficiente. Até meia hora, quer dizer, pode ser que se encerre antes, apenas para poder cadenciar realmente os fatos aqui. Vocês que acham que meia hora, até meia hora seria? Até meia hora, tá. Até meia hora. Os colegas estão de acordo? Senhor presidente, a mim parece que se aplica também o artigo 172 e não o artigo que segue mais adiante no regimento. Não se trata do julgamento da ação penal propriamente. Mas eu concederia essa dilação de prazo, tendo em conta o número de querelantes, não é? Sem problemas de minha parte. Senadora Cláudia? Também de acordo com o desembargador Leandro, mas ponderaria também que se o eminente defensor fizer uso da palavra durante um delongado prazo, 1 hora... Não, seria 30 minutos. Exato. É possível até que percamos os pontos da objetividade e não sei se seria benéfico à própria defesa, né? O meu compromisso é com objetividade, é só por conta dos fatos. Perfeito. Não, nós estamos... Desembargador Vitor Laus, quanto a essa questão?
presidente, o regimento é claro. A regra que incide a hipótese é o artigo 234, parágrafo 1º. Lá está estabelecido que o prazo é de 15 minutos para a sustentação oral. Agora, o fato de existirem outros querelantes, a rigor, como observou o desembargador Gebran, não se trata da hipótese de litisconsórcios defendidos por diferentes advogados. É um só advogado. Um só advogado que patrocina uma causa comum que, a meu ver, tem exata dimensão dos fatos que são discutidos. A rigor, não há um exercício no patrocínio da defesa. Todavia, até em nome de uma, digamos assim, de uma preservação de qualquer alegação futura, que data vênia, a meu ver, seria improcedente, mas, de qualquer forma, também não me apoio a que nós dobremos esse prazo. Perfeito. Mas o prazo, a rigor, é de 15 minutos. Quanto a isso, não há dúvida, do próprio advogado. E Vossa Excelência tem razão, desembargador Laus, que o preceito é claro do artigo 234, parágrafo 1º. Sim. Então, diante dessas circunstâncias, vamos facultar os 30 minutos ao ilustre advogado? Sim. Então, pode ser? Determinada a juntada de notas taquigráficas, então, Vossa Excelência terá 30 minutos. Tem uma última questão, pois não. Me permita, peço vênia, pois não. Que diz respeito à gravação. Quer dizer, se o tribunal tem a gravação, se está franqueado também as partes, aplicando-se por analogia o Código de Processo Civil, também a gravação do julgamento, até para que se possa, enfim, ter o registro desse julgamento. Ou se o tribunal disponibilizaria a gravação. Aí uma questão só... A informação que eu tive aqui da nossa dirigente, diretora de secretaria, a doutora Jaqueline, é que, sendo público o julgamento, está sendo gravado e transmitido. Aí, tá certo. Então, essa disponibilização do julgamento pode ser feita. Perfeito. Perfeito? Está ótimo. Atendido tudo, doutor? Sim, senhor. Então, vamos iniciar. Obrigado. Com a palavra o relator, para que proceda a leitura do relatório. Presidente, eu renovo os cumprimentos a todos, eminentes pares, Vossa Excelência, eminentes pares, Procuradora da República e eminentes advogados. Trata-se de ação penal privada, subsidiária da ação penal pública, movida por Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia Lula da Silva, Fábio Luiz Lula da Silva, Sandro Luiz Lula da Silva, Luiz Cláudio Lula da Silva e Marcos Cláudio Lula da Silva, em face de Sérgio Fernando Moura, juiz federal, lotado na 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba. Na petição inicial, os querelantes imputam ao querelado a prática de condutas que teriam sido perpetradas por meio de decisões referentes à 24ª fase da denominada Operação Lava Jato. Tais condutas consistiriam, em suma, a. na condução coercitiva do primeiro querelante para prestar depoimento. B. Na autorização de busca e apreensão de bens e documentos. C. Nas quebras dos sigilos das comunicações telefônicas dos querelantes e no levantamento do sigilo das conversas telefônicas interceptadas em decorrência dessas quebras. Destacam-se na petição inicial desta queixa-crime subsidiária, no que tange a condução coercitiva do primeiro querelante, os seguintes trechos que eu transcrevo no relatório, mas me permito não fazer a leitura que já é conhecida. Do mesmo modo, destacam-se na petição inicial desta queixa-crime subsidiária, no que tange a busca e apreensão, os seguintes trechos que eu também transcrevo e deixo de fazer a leitura neste momento. Destacam-se na petição inicial da queixa-crime subsidiária, no que tange a quebra do sigilo das comunicações telefônicas, os seguintes trechos que eu também transcrevo e deixo de fazer a leitura. E destacam-se na petição inicial da queixa-crime subsidiária, no que tange ao levantamento do sigilo das conversas telefônicas interceptadas, os trechos que eu também transcrevo e deixo de fazer a leitura. Digo ainda o seguinte: o trecho da queixa-crime subsidiária que faz a capitulação legal dessas condutas imputadas ao querelado tem o teor que eu transcrevo. O feito foi distribuído inicialmente ao gabinete da eminente desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani. Sua Excelência encaminhou os autos ao meu gabinete para análise da prevenção, que foi por mim reconhecida.
Em face disso, os autos foram redistribuídos a este gabinete, ao meu gabinete. A seguir, determinou-se a notificação do querelado para oferecer sua resposta no prazo legal. No curso desse prazo, os querelantes apresentaram 2 petições. Na primeira, ao entendimento de que não se justificava a prevenção, foi requerida a redistribuição do feito ao gabinete da eminente desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani. Na segunda, foi requerido o afastamento do segredo de justiça ao argumento de que não havia elementos que o justificassem. A decisão de Folhas reafirmou a prevenção anteriormente reconhecida e indeferiu o pedido de Folhas tal de redistribuição do feito. O querelado apresentou sua resposta e juntou documentos. Destacam-se na petição que veicula sua resposta os trechos que eu transcrevo e que me permito deixar de fazer a respectiva leitura. A decisão de Folhas manteve o segredo de justiça e determinou a intimação dos querelantes para se manifestarem sobre os documentos juntados pelo querelado no prazo de 5 dias. Antes dessa manifestação, os querelantes requereram a decretação da nulidade da intimação de que trata a certidão de Folhas tal e que, conforme fora solicitado na petição inicial, as intimações de seus advogados fossem feitas exclusivamente em nome do advogado Dr. Cristiano Zanin Martins. A decisão de Folhas indeferiu o pedido de decretação da nulidade invocada e acolheu o pedido para que, doravante, as intimações de seus advogados fossem feitas exclusivamente em nome do advogado Dr. Cristiano Zanin Martins. Intimados para se manifestarem acerca dos documentos juntados pelo querelado, os querelantes interpuseram a petição de Folhas, instruídas com cópias de julgados. A seguir, determinou-se a abertura de vista dos autos ao Ministério Público Federal para manifestar-se sobre esta ação penal subsidiária e para prestar informações acerca da notícia crimes mencionada pelos querelantes em sua petição inicial. O parecer do Ministério Público Federal, instruído com documentos, subscrito pela doutora Ana Luísa Chiudelli von Mengden, traz a seguinte ementa, que eu também transcrevo e deixo de fazer a leitura. Sobrevindo o óbito da querelante Marisa Letícia Lula da Silva, abriu-se prazo aos seus advogados para a indicação de uma pessoa para prosseguir na queixa-crime subsidiária, em lugar dela, nos termos do artigo 31 do Código de Processo Penal. Após o deferimento do pedido de prorrogação desse prazo, foi juntada a petição de Folhas tal, por meio da qual o querelante Luiz Inácio Lula da Silva, na qualidade de cônjuge de Marisa Letícia Lula da Silva, falecida, exerceu seu direito de prosseguir na ação penal subsidiária no lugar dela. O pedido foi acolhido, foi indeferido o pedido de digitalização dos autos formulados pelos querelantes, o feito foi incluído em pauta para deliberação acerca do recebimento ou rejeição da queixa-crime subsidiária. É este, senhor presidente, o relatório. Doutor Cristiano Zanin, seja muito bem-vindo ao tribunal. Vossa Excelência tem a palavra por deliberação da sessão por 30 minutos. Excelentíssimo senhor Carlos Eduardo Thompson Lenz, digníssimo desembargador federal, presidente desta colenda sessão, excelentíssimo senhor desembargador federal Sebastião G. Muniz, digníssimo relator desta ação penal, excelentíssima senhora desembargadora Cláudia Cristofani, eminente integrante desta colenda sessão, eminentes senhores desembargadores, excelentíssima senhora representante do Ministério Público, excelentíssima senhora advogada com a qual divido essa tribuna, senhoras e senhores aqui presentes. Como exposto no bem elaborado relatório lido pelo eminente desembargador relator, esta ação veicula pedidos formulados por 6 querelantes em face do juiz federal lotado na 13ª Vara Criminal de Curitiba, apontando a prática
de 2 delitos, a saber, o primeiro, do delito de abuso de autoridade, previsto na Lei Federal 4.898, de 65. E também o artigo 10º da Lei 9296, de 96, que trata das interceptações telefônicas. Neste momento, nós estamos avaliando se é caso do recebimento desta queixa-crime subsidiária. Então, o que deve ser analisado, na forma do artigo 395 do Código de Processo Penal, é se a queixa é inepta, se falta algum pressuposto processual ou condição para o exercício da ação, ou se falta justa causa. É isto que diz a lei para este momento processual. Pois bem, primeiramente, eu gostaria de destacar o cabimento desta queixa-crime subsidiária. Não se discute que a ação penal pública é de titularidade do Ministério Público. Ocorre que a própria Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 59, diz que a ação penal pode ser intentada pelas vítimas se o Ministério Público não o fizer no prazo legal. Na hipótese do crime de abuso de autoridade, diz a lei que o Ministério Público, a partir do recebimento dos elementos de autoria e materialidade, dispõe de 48 horas para tomar as providências cabíveis em relação à persecução penal. E no caso do artigo 10º da Lei 9296, evidentemente que cai na hipótese do artigo 46 do Código de Processo Penal, que estabelece um prazo de 15 dias para o Ministério Público tomar os atos de persecução necessários para o caso. Pois bem, a notícia criminis apresentada pelos aqui querelantes ao Ministério Público Federal foi protocolada no dia 16 de junho de 2016. Então, notícia criminis protocolada pelos querelantes junto ao Ministério Público no dia 16 de junho de 2016. O que aconteceu na sequência? Foi cumprido o prazo de 48 horas ou de 15 dias? Evidentemente, não. Há uma certidão, uma ata notarial, na verdade, juntada às folhas 380 desses autos, que mostra que o Ministério Público ficou absolutamente inerte em relação à notícia criminis que foi apresentada pelos querelantes. Essa ata diz com muita clareza que nenhuma, a partir inclusive de elementos colhidos na própria Procuradoria, que nenhum ato foi praticado em virtude, aspas, da complexidade do caso. Então, a inércia foi o caminho adotado pelo Ministério Público, supostamente, face àquilo que se chamou de complexidade do caso. Pois bem, depois de 5 meses de inércia do Ministério Público em relação à notícia criminis que fora protocolada, como eu disse, no dia 16 de junho de 2016, não restou aos querelantes outra alternativa senão a propositura, na forma da Constituição Federal e da lei, de uma queixa-crime subsidiária, o que ocorreu, melhor, no dia 18 de novembro de 2016, ou seja, 5 meses depois da notícia crime ter sido protocolada e não ter sido tomada nenhuma providência pelo Ministério Público Federal. Então, evidentemente que aqui estão presentes os requisitos que autorizam a vítima ou as vítimas a manejarem a ação penal privada como substitutiva da pública diante da inércia do Ministério Público. Outro dado importante ser ressaltado é que esta queixa preenche todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois ela contém a exposição dos fatos criminosos de forma individualizada, todas as circunstâncias, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas. Eu lembro aqui, desde logo, que os elementos de tipicidade que estão em discussão nesta queixa-crime chegaram, inclusive, a ser abordados
pelo saudoso e eminente ministro Teori Zavascki na reclamação constitucional, já mencionada aqui pelo eminente relator, que foi a reclamação 23.547, proposta pela então presidente da República perante o Supremo Tribunal Federal. Eu vou abordar depois com mais vagar, mas registro, desde logo, para os fins do artigo 41 do Código de Processo Penal, que são os requisitos de admissibilidade da queixa, que, como eu disse, os elementos de tipicidade foram reconhecidos já por um ministro do Supremo Tribunal Federal, nos autos dessa reclamação que eu citei há pouco, e também por meio de manifestações espontâneas de outros ministros daquela Suprema Corte, como eu vou expor com mais vagar na sequência. Eu começo agora ingressando, posto, então, que estão presentes todos os elementos para o recebimento desta ação, eu passo a tangenciar os fatos aqui discutidos, para que Vossas Excelências possam aquilatar efetivamente que aqui há indícios sólidos, para dizer o menos nesta etapa da ação penal, de que foram praticados aqueles crimes que eu citei no início da minha sustentação. O primeiro fato em discussão, como registrado já no relatório lido pelo eminente desembargador relator, foi a condução coercitiva do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que foi autorizada pelo querelado no dia 29 de fevereiro de 2016 e executada no dia 4 de março de 2016. Esta condução coercitiva, que implicou na privação da liberdade do ex-presidente da República por cerca de 6 horas, foi tomada pelo querelado sem nenhuma previsão legal, sem nenhuma base jurídica. Por quê? Porque a condução coercitiva está disciplinada na legislação brasileira. Mais precisamente, se trata de investigado, está disciplinada no artigo 260 do Código de Processo Penal, como Vossas Excelências bem sabem. E o requisito fundamental para a condução coercitiva é a hipótese do investigado ter sido intimado para depor e não ter comparecido. Então, esta é a hipótese que a lei autoriza que haja condução coercitiva. Aliás, a própria condução coercitiva, a sua existência já é de duvidosa constitucionalidade, uma vez que não se pode impor ao investigado, como é ser disso, a obrigação de depor. Mas eu não vou nem entrar na questão da constitucionalidade do artigo 260 do Código de Processo Penal. Basta aqui, para o caso concreto, esclarecer que o ex-presidente da República jamais deixou de atender uma intimação do querelado, nem de qualquer outro juiz ou autoridade. Ao contrário, todas as intimações que foram a ele dirigidas foram devidamente cumpridas e os depoimentos prestados na forma estabelecida pelas respectivas autoridades. Aqui, em relação ao querelado, não foi diferente. Ele, quando foi intimado para atos processuais, ele compareceu. Agora, nesta situação, o querelado decidiu, ao arrepio completo da lei, impor ao primeiro querelante a condução coercitiva sem que tenha ocorrido qualquer resistência ou desatendimento a uma intimação para depor. E o que aconteceu? Foi realmente, como todos sabem, um verdadeiro espetáculo midiático. Já na madrugada do dia 4, alguns órgãos de comunicação já davam sinais concretos, inclusive nas redes sociais, de terem conhecimento daquela medida e faziam publicações com sinais subliminares do que iria acontecer naquele dia 4 de março. O ex-presidente da República foi tirado à força da sua casa por um exército de policiais, todos fardados com
roupas talvez que não seriam sequer cabíveis para esse tipo de diligência, e levaram o ex-presidente para o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Vossas Excelências provavelmente conhecem o aeroporto de Congonhas, mas trata-se de um dos mais movimentados aeroportos do país, e ele foi levado especificamente para um salão com paredes todas de vidro, para que lá prestasse o seu depoimento. E quais foram os fundamentos apresentados pelo juiz? Primeiro, não tinha o fundamento do desatendimento à prévia intimação. Então, esse que é o requisito da lei, já estava completamente superado, porque Sua Excelência sequer se preocupou com os requisitos legais. Mas disse Sua Excelência na decisão simplesmente que teriam surgido indícios de que o ex-presidente poderia estar envolvido em atos ilícitos. Ora, senhores desembargadores, é evidente que isso não é uma fundamentação, muito menos para aplicação de uma medida com esta gravidade. Jamais se poderia ter imposto a um ex-presidente da República que não praticou qualquer ato ilícito ou a qualquer cidadão brasileiro uma condução coercitiva fora das hipóteses legais, porque isso fere a Constituição Federal, ferem os tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir e fere a legislação. Mas aqui é mais do que ilegalidade, é mais do que inconstitucionalidade, é mais do que afronta a tratados internacionais. O que havia, claramente, era a intenção de enxovalhar a honra do ex-presidente da República, levando-o para um local público com ampla circulação de pessoas, apenas para que fosse exibido com a sua liberdade constrita, para que fosse fotografado com a sua liberdade constrita, para que fosse visto pela sociedade como se tivesse praticado algum ato ilícito. É evidente que a somatória da falta de elementos jurídicos para a decretação da medida, somada ao fato de que órgãos da imprensa já sabiam dessa medida, e isso está comprovado nos autos, e ainda ao fato dele ter sido levado a um aeroporto um dos aeroportos de maior circulação do país para prestar depoimento, deixa claro inequivocamente que a intenção era enxovalhar a sua honra, como eu já disse, era impor a ele uma humilhação, era deixá-lo ser fotografado como efetivamente ocorreu. É um ato que todos os brasileiros acredito que conheçam, porque foi amplamente divulgado. Quando o eminente ministro Marco Aurélio tomou conhecimento do assunto, estou me referindo a um ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, não é aqui um relato da defesa ou do advogado dos querelantes. É um relato de um ministro do Supremo Tribunal Federal numa declaração dada ao jornal O Globo no mesmo dia 4 de março. Disse Sua Excelência, será que ele, referindo-se ao primeiro querelante, queria esta proteção? Por quê? Porque também disse o juiz que estava adotando aquela medida, acreditem, para proteger o primeiro querelante. Então, ele foi levado à força por um grupo de policiais para ser protegido, segundo Sua Excelência, o querelado. Então, disse o ministro Marco Aurélio, será que ele, o primeiro querelante, queria esta proteção? Eu acredito que, na verdade, esse argumento foi dado para justificar um ato de força. Isso implica em retrocesso e não em avanço. Essas são as palavras, sublinho, não deste advogado, mas são palavras de um ministro do Supremo Tribunal Federal que, no dia dos fatos, já avaliou a gravidade da conduta do magistrado de primeiro grau e deu essa declaração a um órgão de imprensa, mostrando a sua perplexidade, mostrando que ele entendia ali haver um ato de força que implica em retrocesso para o próprio país. Então, aqui eu chamo a atenção de Vossas Excelências que, efetivamente, este fato, com essas considerações, e que foram abonadas até mesmo por um ministro do Supremo Tribunal Federal, mostram que este primeiro fato praticado pelo querelado
é sim um fato típico, é sim um ato de abuso de autoridade, porque não se exerceu aqui a autoridade inerente ao cargo. O que houve, claramente, foi um abuso desta autoridade. E este abuso tem contornos típicos na legislação brasileira e é suficiente, ao menos por hora, para motivar o recebimento desta queixa-crime para se colher, durante a instrução, maiores elementos que vão abonar ou não se essa condução coercitiva foi um ato de força, como disse o ministro Marco Aurélio, se foi um abuso ou não. Mas os contornos da tipicidade claramente estão expostos aqui em relação a esse primeiro fato. O segundo fato abordado na queixa-crime, também sob o enfoque do abuso de autoridade, diz respeito às interceptações telefônicas que foram também autorizadas por Sua Excelência. Sua Excelência decretou, por decisão proferida no dia 19 de fevereiro, a interceptação telefônica de todos os telefones dos querelados, colaboradores do Instituto Lula e também, mais uma vez, pasmem Vossas Excelências, também do nosso escritório, dos advogados dos querelantes. Sua Excelência determinou que o principal ramal dos escritórios dos querelantes, que representam os primeiros querelantes em ação penal que tramita na 13ª Vara Federal, que esse principal ramal do escritório fosse interceptado. Ah, mas ele não sabia que era um escritório de advocacia. Vossas Excelências podem consultar nos autos que o querelado foi avisado não uma vez, ele foi avisado 2 vezes pela empresa de telefonia de que estava interceptando um escritório de advocacia. Pois bem, então, esta interceptação, como eu disse, que alcançou todos os querelados, colaboradores do Instituto Lula e até mesmo os advogados, foi decretada no dia 19 de fevereiro de 2016. Os fundamentos aqui adotados foram meramente remissivos. Não há sequer fundamentação. É tendo em vista o que foi decidido anteriormente na condução coercitiva, então se adotou aqui a interceptação ampla de inúmeros telefones. É preciso lembrar que a lei que disciplina a interceptação telefônica diz claramente no seu artigo 2º que não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das hipóteses. Então, não será, é imperativo. 1. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. 2. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. 3. O fato investigado constitui infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Sua Excelência, o querelado, sequer analisou esses requisitos do artigo 2º ao proferir esta lei. Mas, mais uma vez, é caso de ilegalidade? Não. É caso, primeiro, de afronta à Constituição, porque o artigo 5º, inciso 12, diz claramente que são invioláveis os sigilos das comunicações telefônicas. 2. Fere tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir, que asseguram a privacidade a todos os cidadãos. E 3, fere a própria lei das interceptações telefônicas, porque claramente aqui não era caso de interceptação telefônica. Mas, repito, não estou analisando simplesmente sob o prisma da legalidade da medida, mas sim qual foi a intenção do agente público ao decretar esta interceptação telefônica. Pois bem, peço vênia para ler aqui um trecho da decisão liminar proferida pelo ministro, saudoso ministro Teori Zavascki, que já foi desta Casa de Justiça, nos autos da já citada reclamação 23.457, no qual, ao analisar a decisão de interceptação telefônica, Sua Excelência, o ministro, disse: teve decisão de deferimento de 19 de fevereiro de 2006 e sucessivos atos confirmatórios e significantemente ampliativos em 20 de fevereiro, 26 de fevereiro, 29 de fevereiro, 3 de março, 4 de março e 7 de março. Aí continua o ministro, sempre com motivação
meramente remissiva, tornando praticamente impossível o controle, mesmo a posteriori, de interceptações de um sem número de ramais telefônicos. Então, essa análise não é deste advogado, essa análise é do saudoso ministro Teori Zavascki, que coloca aqui de uma forma muito clara que aquilo não é um ato simplesmente de interceptação telefônica ou de equívoco na aplicação da lei. Era um ato claramente intencional de se fazer uma devassa em relação ao primeiro querelado e a todas as pessoas a ele relacionados. Isso, inclusive, consta da própria decisão, que a interceptação deveria alcançar pessoas relacionadas ao ex-presidente. Então, não havia aqui uma intenção de se fazer uma interceptação para fins de investigação penal e muito menos para se descobrir ou investigar um delito sem que houvesse a possibilidade de recorrer a outro meio. O que havia, sim, era a intenção deliberada de se invadir a privacidade do ex-presidente. Sucede ainda a questão do levantamento do sigilo. Então, não bastasse a decretação do sigilo, aí, na sequência, vem o levantamento do sigilo. Bom, esse levantamento, em primeiro lugar, afronta a Constituição Federal, afronta, como eu disse, os tratados internacionais que o Brasil se obrigou a cumprir, afronta a lei das interceptações telefônicas, que garante claramente, no seu artigo 8º, o sigilo do material proveniente de interceptação, diz no artigo 9º que as conversas interceptadas que não servirem para as investigações devem ser destruídas, e diz no artigo 10 que é crime divulgar material proveniente de interceptação. Pois bem, Sua Excelência não só divulgou o conteúdo das conversas interceptadas, inclusive conversas que não tinham absolutamente nada a ver com a própria investigação. Lembro, Vossa Excelência, provavelmente Vossas Excelências devem, assim como todos aqui presentes, terem assistido na televisão uma conversa lamentavelmente gravada da segunda querelante, a lamentavelmente falecida Dona Marisa, que conversava com o seu filho, uma conversa privada, mantida com o filho, divulgada em rede nacional pelo querelado. Então, até mesmo telefonemas que não tinham absolutamente nada a ver com as investigações foram divulgadas. Não foi só. Ele também divulgou uma conversa que foi captada sem autorização judicial. Por quê? Porque às 11h12 havia sido interrompida a ordem judicial de interceptação. Só que ele gravou uma conversa do primeiro querelante com a então presidente da República, fato público notório também, às 13h32. E mais do que isso, divulgou a conversa. E quando que ocorreu essa divulgação? Coincidentemente, e eu grifo a palavra aqui, coincidentemente, no dia em que o primeiro querelante foi nomeado ministro de Estado. Então eu pergunto a Vossas Excelências, este ato aqui, ilegal, inconstitucional, tinha por objetivo algum favorecimento às investigações ou era um ato político? Era um ato que buscava resultados políticos numa nomeação política feita naquela data? Não pode haver dúvida de que a motivação era política e não jurídica. Diz, mais uma vez, Sua Excelência, o ministro Teori Zavascki, na já referida reclamação. O sigilo foi levantado incontinente, sem nenhuma das cautelas exigidas em lei. Passou por análise que, evidentemente, é a palavra do ministro, não cabia ao juízo reclamado. A divulgação pública das conversações telefônicas interceptadas, na circunstância em que ocorreu, comprometeu o direito fundamental à garantia do sigilo que tem assento constitucional. São irreversíveis os efeitos práticos decorrentes da indevida divulgação das conversas telefônicas interceptadas. Disse o ministro Marco Aurélio, também analisando fora dos autos, mas como um cidadão que teve conhecimento desses fatos, ao Portal 21. Ele não é o único juiz do país e deve atuar como todo juiz. Agora, se houve essa divulgação por terceiro de sigilo telefônica, isso é crime, está na lei. Então, disse o ministro Marco Aurélio, isso é crime, está na lei.
Ele simplesmente deixou de lado a lei. Isso está escancarado. Não se avança culturalmente, atropelando a ordem jurídica, principalmente a constitucional. Ora, então, se houve um ato desta gravidade praticado pelo querelado, inclusive, como bem observou o ministro Theory, quando não havia sequer competência, então, houve aqui a prática de um ato de abuso de autoridade, quando o querelado sequer tinha competência para atuar na ação, uma vez que, por expressa disposição constitucional, ele havia perdido essa competência ao interceptar gravação com a então presidente da República. Então, um juiz que pratica um ato que atenta flagrantemente contra a Constituição, a lei, e que pratica este ato depois de ter perdido a sua competência jurisdicional, e que pratica este ato no dia em que o querelado é nomeado ministro, divulga em rede nacional, isto é ato de autoridade ou isto é abuso de autoridade? Mais um fato diz respeito à busca e apreensão, também realizada, decretada no dia 24 de fevereiro e executada no dia 4 de março. Todos os querelados, tanto o ex-presidente, sua esposa, como todos os filhos, tiveram as casas invadidas por autorização do juiz querelado. E qual a fundamentação? Nenhuma. Principalmente em relação aos querelados, ao terceiro, quarto, quinto e sexto querelado. Onde está a fundamentação para promover a busca e apreensão na casa dos filhos do ex-presidente da República apenas porque são filhos de ex-presidente da República? Onde está essa fundamentação? Isso é abuso, claro. O ministro Marco Aurélio, no RHC 117.039, diz o seguinte: o que é uma busca e apreensão? É algo devastador, é algo de repercussão maior, principalmente para aqueles que estão no mercado, que precisam da confiança dos co-cidadãos. Então, o ministro Marco Aurélio dá uma dimensão do que é a busca e apreensão. Agora, se a busca e apreensão é decretada sem qualquer fundamentação, apenas com a intenção de humilhar o cidadão, isso é abuso. O que disse a defesa do querelado nesses autos? Que se está a instituir o crime de hermenêutica. Ora, não se está discutindo a possibilidade de um juiz seguir o caminho A ou o caminho B que a lei estabelece. Isso não é crime. Se houver equívoco, será corrigido pela via recursal. Mas aqui o que se tem não é erro de interpretação. Até porque os dispositivos invocados não deixam qualquer dúvida, como eu disse, sobre a interpretação legal e constitucional. E isso fica muito claro nas passagens do ministro Theory Zavascki e nos comentários feitos por outros ministros, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal. Não é discussão sobre interpretação de lei, é discussão sobre a intenção de humilhar, de expor e de causar danos à imagem de um ex-presidente da República e de sua família. E esta não é uma hipótese de exercício de autoridade, é uma hipótese de abuso de autoridade. Ninguém pode estar acima da lei. O que se quer, na verdade, com essa afirmação de crime de hermenêutica, é que um juiz que praticou atos com essa gravidade esteja fora do alcance legal. E se isso ocorrer, é melhor declarar revogada a lei de abuso de autoridade. Porque se este caso não se enquadrar, não se subsumir na lei de abuso de autoridade, é melhor que Vossas Excelências, com a máxima vênia, declarem que a lei está revogada. Para finalizar, nos meus 30 minutos, eu gostaria de fazer trazer a Vossa Excelência uma citação de Rui Barbosa, que foi bastante invocado pela defesa do querelado. Disse Rui Barbosa: a justiça cega para um dos dois lados não é justiça. Cumpre que enxergue igual à direita e à esquerda. E com essas palavras eu peço a Vossas Excelências que, satisfeitos todos os requisitos legais, que seja recebida e processada esta queixa-crime para
posterior julgamento por esta corrente da Corte. Muito obrigado. Cumprimentando o eminente advogado, convido agora a doutora Rosângela Moro para fazer uso da tribuna. Doutora Rosângela, seja muito bem-vinda. Vossa Excelência tem o prazo regimental. Ok. Excelentíssimo senhor desembargador federal Carlos Thompson Flores, presidente desta 4ª sessão. Excelentíssimo senhor desembargador federal Sebastião Auger Muniz, relator da queixa-crime em questão, nas pessoas de quem eu cumprimento os demais ilustres desembargadores e desembargadora federal aqui presentes. Saúdo também o Ministério Público Federal, saúdo os servidores dessa casa, saúdo os advogados e os estudantes aqui presentes. Circunstancialmente, decide-se, nessa sessão, o recebimento ou não da proposta, da queixa-crime proposta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o juiz federal Sérgio Moro por supostos crimes de abuso de autoridade. Seria mais um caso judicial com suas provas, fatos e circunstâncias que abarrotam a agenda judicial. Contudo, com um olhar mais atento, revela-se que a importância deste caso transcende os fatos, as circunstâncias e as provas de uma querela. O que realmente se discute neste processo é a independência judicial. Discute-se se os juízes podem ser livres para interpretar a lei, independentemente do poder político e econômico das partes envolvidas, ou se os juízes devem ser escravos dos interesses pessoais dessas pessoas. Discute-se, excelências, se os juízes podem praticar o direito sujeitos apenas à lei e às suas convicções, ou se eles têm que se intimidar, se eles devem ficar sujeitos a intimidações por parte de pessoas políticas e economicamente poderosas. Como é notório, o ex-presidente, durante a interceptação telefônica, ele foi surpreendido em diálogo, orientando os seus subordinados que os agentes da lei não poderiam ter liberdade para sequer investigá-los sem sofrer as consequências legais. Literalmente, o ex-presidente afirmou: eles têm que ter medo. E a presente queixa-crime segue à risca essa orientação. Mas não é só essa queixa-crime. Como foi divulgado na imprensa, o ex-presidente já moveu diversas ações cíveis pleiteando indenizações vultuosas contra veículos de imprensa, porque estavam fazendo o seu papel, exercendo a sua liberdade de imprensa e por divulgarem notícias que não eram exatamente favoráveis ao ex-mandatário, que inclusive revelavam escândalos criminais do período do seu mandato. Ele moveu ações cíveis, pleiteando indenizações milionárias também contra agentes da Polícia Federal, responsáveis pelas investigações na Operação Lava Jato, e também contra integrantes, membros, procuradores da República, encarregados deste mesmo caso. Afinal, como ele mesmo disse, eles têm que ter medo. Contudo, essa interpretação, essa pretensão intimidatória, não parece levar em conta a independência das nossas cortes de justiça, que certamente não darão acolhida a essa tentativa de intimidação dos agentes da lei e da própria magistratura. Eu lembro também Rui Barbosa. Eu vou lembrar que, no final do século XIX, o juiz de direito Alcides de Mendonça Lima, aqui do estado do Rio Grande do Sul, foi processado criminalmente e, inclusive, condenado por crime de abuso de autoridade pelo Superior Tribunal de Justiça, também aqui do Rio Grande do Sul, pelo simples fato de ter interpretado e aplicado a lei em contrariedade aos interesses do então presidente do Estado, senhor Júlio de Castilhos. Naquela ocasião, foi necessária a intervenção do maior jurista e advogado brasileiro de todos os tempos, aqui já lembrado, Rui Barbosa. Ele interveio ao Supremo Tribunal Federal, através da revisão criminal do número 215, e ele conseguiu que essa decisão fosse revertida. Rui Barbosa produziu, então, o célebre escrito O Júri e a Responsabilidade Penal dos Juízes, no qual ele criticou a criminalização da interpretação e da aplicação da lei
E, graças à sua posição, ele obteve não só o julgamento favorável ao condenado, mas o sepultamento, desde 1897, do crime de hermenêutica, essa perigosa figura do crime de hermenêutica. E esse fato é um dos pilares sobre o qual se constitui a magistratura. Passado mais de centenas de anos, o ex-presidente e seus advogados buscam, com a presente queixa-crime, ressuscitar essa construção e vulnerar a independência do poder judiciário e da magistratura em si, porque, afinal, eles têm que ter medo. Então, com efeito, essa queixa-crime busca exclusivamente responsabilizar o magistrado pelo legítimo exercício da sua jurisdição e pela interpretação dos textos legais que ele adotou ao proferir as suas decisões. Não há, excelências nos autos, qualquer indicativo ou prova de que o magistrado tenha agido movido por ódio, rancor, afeição, interesse pessoal, interesse político ou partidário, quem quer que seja. Não há nos autos nenhuma prova nesse sentido. O fato é que os querelantes não admitem sequer que o ex-presidente e os demais querelantes sejam objeto de investigação. Esses argumentos seriam suficientes até aqui para a rejeição dessa queixa-crime. Confia-se que essa acolhendo a Corte de Apelação não vai ceder a essa tentativa de intimidação. Os atos imputados já foram objetos de análise em outros processos, já tiveram decisão de mérito afirmando que são condutas atípicas, e sobre eles, então, já se operou a coisa julgada. E também não se pode falar em omissão ministerial, porque o pedido de arquivamento dos autos, inclusive, foi feito pelo Ministério Público Federal. Mas eu vou além nessa defesa e eu vou prosseguir com a análise dos atos judiciais em espécie praticados pelo magistrado e inquinados de atos criminosos. Condução coercitiva. Inquina-se de criminosa a condução coercitiva determinada pelo querelado em 29 de fevereiro de 2016. A decisão, juntada ao processo a que se refere, está amplamente fundamentada. Vossas Excelências bem sabem que condução coercitiva não é o mesmo que prisão. E o ex-presidente não se tornou um preso político por ter sido conduzido a prestar depoimento na sede da Polícia Federal por algumas horas. Consta nessa decisão atacada, e como depois foi explicado pelo magistrado no julgamento das exceções de suspeição, que havia um justo receio do Ministério Público e da Polícia Federal de que as diligências de busca e apreensão autorizadas para os endereços residenciais e profissionais do ex-presidente poderiam ser turbadas por ações dele, através da convocação de militantes partidários, caso não fossem tomadas as devidas cautelas. Assim, o magistrado optou, a pedido do Ministério Público Federal, por determinar a condução coercitiva. Não só para tomar o depoimento do então investigado sobre os fatos em apuração, mas também para prevenir a tomada de medida que por ele poderiam colocar em risco não só a diligência de busca e apreensão, mas também a segurança de terceiros. Pode-se, eventualmente, sim, discordar dessa decisão judicial, mas inquiná-la como de criminosa é um verdadeiro disparate. Com relação a esse ato, este egrégio Tribunal Regional Federal já se pronunciou no sentido de que o ato em questão não se constitui crime. Antes da apresentação desta queixa-crime, já havia sido encaminhada à Procuradoria Regional da República da 4ª Região uma notícia-crime rotulando a condução coercitiva como crime de abuso de autoridade. A Procuradoria, então, apresentou a promoção de arquivamento perante esta Corte, que, por unanimidade dos votos dessa 4ª sessão, acolheu. Isso ocorreu em 14 de abril de 2016. E qual o fundamento? Que o ato judicial era atípico, ou seja, não configurava crime de abuso de autoridade ou de qualquer outro. E isso ocorreu nos autos 50, 15, 10, 9, 58, 2016, 404, 0000. Como o arquivamento dispôs sobre o mérito da demanda, operou-se a coisa julgada.
Além disso, tendo havido a promoção do Ministério Público da Procuradoria Regional da República da 4ª Região, a promoção de arquivamento, não se pode falar em omissão ministerial. Falta também, por esse motivo, o pressuposto de cabimento para o recebimento dessa queixa-crime. Interceptação telefônica. Inquina-se também de criminosa a decisão judicial que autorizou a interceptação telefônica do ex-presidente e associados e da decisão que, posteriormente, determinou o levantamento do sigilo sobre o seu resultado. A decisão de deferimento de interceptação telefônica e a decisão de sigilo, do levantamento do sigilo da interceptação, atendeu, igualmente, a requerimento do Ministério Público Federal. As decisões estão também longamente fundamentadas nos autos em que foram proferidas. E, ao contrário do que vulgarmente se afirma, não houve invalidação da recepção, da interceptação. Na reclamação citada, 23457, o eminente e saudoso ministro Teori Zavascki invalidou apenas o diálogo interceptado após a decisão judicial, na qual foi determinada a cessação da interceptação. Houve, sim, interceptação de alguns diálogos de advogados do ex-presidente, mas isso com autorização judicial expressa, tendo em vista que o advogado era investigado. Aliás, no momento, o advogado já tinha sido denunciado criminalmente. Portanto, a alegação de que foram interceptadas dezenas de advogados não é a realidade que consta dos autos. Estão presentes os diálogos somente do advogado investigado. Não houve também, como se alega, desculpe, divulgação de diálogos privados. Vou pedir licença. Os diálogos foram selecionados pela autoridade policial. E diálogos que eram aparentemente banais continham, sim, conteúdo probatório relevante. Como, por exemplo, menções, ainda que incidentais, de bens que, embora estivessem em nome de terceiros, suspeitava-se que pertenciam ao ex-presidente. É certo que o ministro Teori Zavascki, na decisão datada de 13 de junho, na reclamação 23457, quando ele concedeu a liminar para avocar o processo de interceptação, ele usou, sim, palavras duras contra o magistrado. Contudo, em seguida, quando ele submeteu essa liminar para apreciação do plenário, ele não mais fez qualquer referência a uma suposta atuação arbitrária do magistrado. E não fez menção a nenhuma necessidade de responsabilização. E, nesse mesmo sentido, nada foi afirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, quando ele ratificou a liminar em 31 de 3 de 2016. Ao final, por decisão em 13 de junho de 2016, na mesma reclamação, ele devolveu todos os processos para o magistrado, não reconhecendo a competência do Supremo para processá-los. E também, nessa ocasião, não fez nenhuma referência à necessidade de providências disciplinares em relação ao magistrado. Não há, portanto, qualquer ilegalidade nas decisões do magistrado, da interceptação e dos seus associados. No que se refere especificamente ao levantamento de sigilo sobre as interceptações telefônicas, apesar das razões fundamentadas já pelo magistrado, houve censura, mas exclusivamente por razões de competência, na reclamação 23457. Não obstante, a Suprema Corte devolveu efetivamente processos relativos ao ex-presidente, não reconhecendo a competência do Supremo Tribunal Federal para processá-lo. Embora o magistrado possa eventualmente ter errado no levantamento do sigilo, pelo menos considerando o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, a revisão das decisões judiciais pelas instâncias superiores fazem parte do sistema judicial de erros e acertos,
fazem parte do sistema do duplo grau de jurisdição. E a revisão pontual de uma decisão proferida pelo magistrado não torna o magistrado criminoso por ter tido a sua decisão reformada. Esse egrégio Tribunal Regional da 4ª Região também já se pronunciou sobre esses atos judiciais de interceptação e de levantamento, no sentido de que eles não constituem crimes. Lembro novamente que foi encaminhada à Procuradoria Regional da República da 4ª Região uma notícia-crime na qual a interceptação e o levantamento do sigilo foram qualificados como abuso de autoridade ou como crime do artigo 10 da Lei 9296. E o que a Procuradoria fez? Apresentou promoção de arquivamento. E o que a sessão fez? Acolheu o arquivamento por unanimidade de votos na sessão do dia 14 de abril de 2016. Fundamento, novamente, ato judicial atípico. Então, com isso, novamente, aconteceu a coisa julgada e não há que se falar, por óbvio, em omissão do Ministério Público Federal. Então, além dos atos em questão revestirem-se de ilegalidade, salvo na interpretação do Supremo quanto ao prematuro levantamento do sigilo, essa Corte já pronunciou sobre esses atos. E, por último, a busca e apreensão. A pedido... Não, muito bem, obrigada. É que eu estou um pouco bem gripada. A pedido do Ministério Público Federal, o magistrado, em 24 de fevereiro de 2016, autorizou a busca e apreensão de provas no endereço do ex-presidente e seus associados. A decisão também está longamente fundamentada e importa destacar que a decisão delimita o objeto das buscas. A alegação dos querelantes de que a decisão carece de amparo legal está destituída de demonstração mínima e não corresponde à realidade do processo. Se, como os querelantes afirmam, houvesse excesso no cumprimento da decisão com relação a objetos sem relevância probatória criminal, o remédio cabível seria o pedido de restituição e não de uma queixa-crime. Dessa forma, da mesma forma, o suposto excesso no cumprimento desses mandatos, caso isso de fato tenha ocorrido, não podem ser reputados ao magistrado, porque ele não era executor dos mandatos, né? Os mandatos, os executores são os agentes policiais, não o magistrado. E na busca e apreensão foram, sim, colhidos diversos elementos probatórios relevantes, como objetos pessoais do ex-presidente, do já notório sítio de Atibaia, a indicar, aparentemente, que ele é o real proprietário, ao contrário do que também se afirma. Então, também aqui não houve qualquer crime de abuso de autoridade, sequer ilegalidade na decisão judicial. Seguindo, então, para finalizar os argumentos, excelentíssimos senhores desembargadores federais, como sinteticamente argumentado, as decisões judiciais impugnadas pelos querelantes estão longamente fundamentadas. Não padecem de ilegalidade, sequer foram tidas por inválidas nos processos em que foram tomadas, salvo, parcialmente, no que se refere ao aludido levantamento do sigilo, sobre os diálogos telefônicos. Mas isso, repita-se, por uma razão de competência. Pode-se, eventualmente, discordar de uma ou dessas decisões, mas inquiná-las de criminosa carece de base argumentativa mais séria. Esses mesmos atos, conforme já dito, já provocaram diversas reclamações disciplinares movidas contra o magistrado, aqui, nessa corte, e também no Conselho Nacional de Justiça. Nenhuma dessas representações teve procedência. Todas, sem exceção, foram arquivadas. Se os órgãos disciplinares entenderam, por diversas vezes, que os atos judiciais em questão não reclamavam providências disciplinares e que teriam sido produzidos no regular exercício da jurisdição, é impossível caracterizá-los como crime de abuso de autoridade ou como qualquer outro crime. Portanto, também por esse motivo, a queixa-crime deve ser rejeitada. Demonstrou-se, então, sinteticamente, que as decisões judiciais tomadas pelo magistrado foram feitas com amparo na sua livre convicção, na aplicação da lei e na aplicação do direito.
apesar das maledicências querelantes, não há nenhum elemento minimamente objetivo que possa comprovar a tomada das decisões movidas por um rancor, por um interesse político, por um interesse partidário, por afeição, sei lá, qualquer pessoa que seja envolvida no processo. Demonstrou-se a falta de interesse, a falta de pressupostos da queixa-crime nos 3 autos. Demonstrou-se que não houve omissão do Ministério Público Federal. Então, forçoso concluir que a presente queixa-crime é de todo inviável. E essa egrégia Corte de Justiça terá a oportunidade não só de rejeitá-la, mas também de reafirmar o julgado da herança, com o julgado, a herança estabelecida entre nós por Rui Barbosa e pelo Supremo Tribunal Federal, em 1897. Criminalizar a hermenêutica é sujeitar a independência dos juízes a interesses pessoais. Tem-se a confiança que esse egrégio Tribunal Federal não dará acolhida a essa tentativa de intimidação da magistratura. Pede-se, portanto, e com o devido respeito, a rejeição desta queixa-crime. E, para finalizar, permitam-me também ler uma epígrafe constante na referida defesa imortal de Rui Barbosa, na revisão criminal 215. Não é só a defesa de um magistrado que, neste rápido improviso, se empreende, mas a de 2 elementos que, no seio das nações modernas, constituem a alma e o nervo da liberdade: o júri e a independência da magistratura. Eu agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigada. Cumprimentando Vossa Excelência, passo a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde a todos, senhores magistrados, advogados, servidores e estudantes aqui presentes. O Ministério Público já apresentou um parecer escrito, manifestação escrita com relação a este caso, ora em análise, do que me cumpre fazer alguns destaques pela relevância, inclusive, do que foi dito aqui da tribuna pelos nobres defensores. Como foi amplamente referido, são 3 fatos que ensejaram esta queixa-crime, e eles se resumem à determinação da condução coercitiva, a autorização da interceptação telefônica, do levantamento do sigilo e a autorização da busca e apreensão. Pois bem, foi dito pelo ilustre advogado que o Ministério Público Federal teria o prazo para promover os atos de persecução. No entanto, o Ministério Público Federal também, dentro de sua atuação, tem o poder-dever de promover o arquivamento quando não existem os elementos suficientes para a persecução. Com relação aos primeiros itens, que constam já aqui do parecer de uma forma bem clara, a condução coercitiva e a interceptação telefônica, o Ministério Público, pela Procuradoria Regional da 4ª Região, que é competente para oficiar em processos criminais relativos a magistrados federais de primeira instância, como é o caso, promoveu o pedido de arquivamento com relação a esses 2 fatos perante esta egrégia corte. Esta egrégia corte, por sua vez, acolheu esses pedidos de arquivamento, como foi já referido antes, e decidiu manter o arquivamento proposto pelo Ministério Público. Sendo assim, essas 2 questões estão acobertadas pela coisa julgada. Elas não merecem a renovação da discussão do mérito, justamente porque um tribunal competente já se manifestou acerca de todas as questões, entendendo que não há crime. Portanto, quanto a esses 2 pontos, para o Ministério Público Federal é claro que não há como se receber a queixa-crime novamente endereçada agora à mesma corte. As decisões estão referidas aqui no parecer e destaco brevemente um ponto de cada ementa. Com relação à condução coercitiva, o item 2 do julgado que está citado no parecer escrito. No caso, a ordem de condução coercitiva do investigado foi determinada pela autoridade competente em decisão fundamentada com base em elementos concretos que justificam sua necessidade, adequação e proporcionalidade, e amparada no poder geral de cautela conferido aos magistrados, inexistindo o abuso de autoridade previsto no artigo 3º, a linha A, da Lei 4.898, de 65.
Com relação à coisa julgada, ainda, objeto de outra decisão, refere-se a caracterização do abuso de autoridade na conduta do magistrado que determinou a condução coercitiva de investigado foi alvo de análise pela 4ª Seção desta Corte, a qual reconheceu a atipicidade da conduta, decisão sobre a qual recaem os efeitos da coisa julgada material. Indo além, quanto à interceptação telefônica, da mesma forma, uma das decisões desta egrégia corte, assim refere, apenas vou referir uma breve passagem da ementa. Evidenciado que o magistrado não realizou voluntariamente interceptação telefônica sem que esta fosse acobertada pela necessária autorização judicial, não estando presente o dolo na conduta. Não há falar em substituição ao tipo penal previsto no artigo 10 da Lei 9.296/96. Ausente a intenção de revelar fato de que tinha ciência em razão do cargo e devesse permanecer em segredo, a conduta não se subsume ao tipo penal do artigo 325 do Código Penal. Pois bem, por esses motivos aqui referidos e no parecer escrito, quanto a esses 2 primeiros fatos, de rigor que a queixa-crime seja rejeitada. Esse é o entendimento do Ministério Público Federal. Indo além, com relação à busca e apreensão, a decisão que determinou essa medida vem citada também em seus trechos principais no parecer escrito, o qual não vou proceder à leitura, é uma decisão ampla, fundamentada e que aprecia todos os aspectos levados ao juiz pelo Ministério Público com base nas investigações que se travavam naquele momento. Diante disso, o juiz, pelo que se vê da decisão aqui transcrita, na decisão original, se debruçou em todos os indícios concretos, em todas as referências feitas por colaboradores, por documentos, tudo levado ao seu crivo para, então, proferir a decisão. Esta decisão está transcrita aqui, como eu referi, e não em nenhum momento transborda do poder-dever também do que dispõe o magistrado para apreciar esses indícios de prova e, assim, promover a medida cabível a pedido do órgão ministerial. Faço uma referência com relação às pessoas que foram objeto dessa medida, como foi referido pelo nobre defensor aqui na tribuna. Apenas uma observação. A busca não se dirigiu à condição de filho do ex-presidente, mas sim à condição de sócio de empresas envolvidas, citadas nesses indícios que foram levados ao crivo do magistrado. Então, a medida se baseou nessas questões de ordem prática e evidenciadas pelo que o magistrado entendeu que era necessária a busca, e não apenas por ser a condição de filho de um dos querelantes. Portanto, eles figuraria como sócio de empresas citadas ou referidas nesses indícios sobre os quais debruçou-se a decisão. De qualquer forma, a conduta comunicada não encontra adequação típica como abuso de autoridade. De forma alguma, ela transbordou o poder, o exercício regular da autoridade pelo magistrado que recebia diuturnamente todas as informações de uma operação vultosa que se desenvolvia na época e continua com seus desdobramentos atualmente. E a autoridade, então, é a autoridade competente para oficiar no procedimento, não excedeu nem abusou o poder por meio dessa medida, que encontra o suporte específico na legislação processual e é um meio de obtenção de prova. A ordem encontra-se devidamente fundamentada, como eu referi antes, a decisão é longa e ela refere ponto a ponto a questão das empresas e dos repasses monetários que estavam sendo evidenciados naquele momento. E o mais importante de tudo, que vem a coroar toda essa questão
do não abuso de autoridade, diz respeito que a medida não é inédita, nem no curso da Operação Lava Jato, nem em outras operações, e tampouco em casos que sequer têm nome. Essas medidas elas são adotadas pelo Judiciário diuturnamente. Os juízes de varas estaduais, varas federais, em locais mais remotos deste país, fazem uso da medida empregada pelo ora querelado. Portanto, não é uma medida inédita, nem nessa operação, e tampouco em nosso ordenamento jurídico. É uma medida necessária, desde que os elementos, evidentemente, estejam presentes, como foi o caso aqui. Portanto, não se tem como entender que o ato de, seguindo todas as provas que estavam ali presentes, indícios, a pedido do Ministério Público, a autoridade competente não pudesse ou não devesse cumprir a sua função perante a sociedade. Trata-se também de uma medida que não foi genérica. Ela é clara, precisa e bem fundamentada. A descrição precisa das pessoas e dos endereços, a definição do objeto da medida, e há também a definição necessária relativa à execução da medida, tecendo vários detalhes de como ela deveria ser cumprida pela autoridade, o que efetivamente ocorreu. Excelências, a inversão dos valores buscando transformar a atuação jurisdicional em conduta criminosa não pode ter valor numa sociedade democrática, em que um dos pilares é justamente um poder judiciário independente, de que tanto a sociedade anseia e que felizmente conquistou. Isso é uma garantia da nossa sociedade, é uma garantia de cada uma das pessoas, inclusive dos próprios investigados, que o judiciário continue e permaneça sempre independente e autônomo, não sujeito a pressões. A atuação do juiz ora querelado em nada destoa de outras tantas medidas semelhantes adotadas em varas estaduais e federais, país afora. É uma medida usual, corriqueira, aplicada diuturnamente pela Justiça brasileira, em diversos casos e com relação a diversos investigados, por vários tipos de crimes. Ademais, no âmbito da Operação Lava Jato, vem sendo uma medida das mais utilizadas, e isso em relação aos investigados em geral, seguindo um padrão regular de atividade jurisdicional cabível nos casos concretos que se apresentam, inclusive com base nos requerimentos formulados partidos da Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal, amparados pela legislação em vigor. Portanto, impõe-se a rejeição da queixa-crime por atipicidade flagrante da conduta do querelado, que de forma alguma abusou do seu poder, neste caso concreto. Esta é a manifestação do Ministério Público Federal. Pois não, de fato. Os ofendidos, aqui querelantes, apresentaram uma única notícia crimes, que foi a Procuradoria-Geral da República, no dia 16 de junho de 2016. E por quê? Porque uma das pessoas envolvidas era, então, o presidente da República. E há nos autos, como eu disse, a certidão de folhas 380, que mostra o andamento dessa notícia crimes, ou a falta de andamento. Muito obrigado. Pois não. Concluídas, então, as sustentações orais, colhidos o parecer do Ministério Público, o relator tem a palavra para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente. Meu voto, senhor presidente, tem, dependendo da formatação, 60 laudas. Então, vou tomar a liberdade, eu não vou ler o voto na íntegra. Vou procurar resumir sem tirar o conteúdo. Eu faço esse esclarecimento porque a hipótese de gravação da sessão, para que não se diga, eu já disponibilizei a minuta de voto para meus pares, que eventualmente alguma coisa foi alterada ou extraída. Questão do segredo de justiça, julgamento público, eu vou pular essa parte porque já foi proposta pelo eminente presidente e apreciada no início da sessão. Eu faço, então, algumas considerações preliminares.
querelante Luiz Inácio Lula da Silva, sua esposa Marisa Letícia, que veio a falecer após o ajuizamento desta queixa-crime subsidiária, sendo que o primeiro querelante exerceu o direito de prosseguir na ação penal em lugar dela, e seus filhos, Fábio Luiz, Sandro Luiz, Luiz Cláudio e Marcos Cláudio, imputam ao querelado, Sérgio Fernando Moro, a prática de condutas que, no seu entender, subsumem-se aos delitos de abuso de autoridade e de violação do sigilo de interceptações telefônicas. Na ótica dos querelantes, tendo o Ministério Público Federal permanecido inerte diante da representação criminal que por eles lhe foi apresentada, assiste-lhes o direito de propor esta ação penal subsidiária. Eu contextualizo o caso. Para contextualizar os fatos, assinala-se que o querelado ocupa o cargo de juiz federal. Como tal, ele está sujeito à jurisdição deste tribunal, digo os dispositivos. Digo também que no exercício de suas atribuições funcionais, cabe ao querelado presidir e julgar, em primeira instância, ações penais públicas que estão sendo movidas pelo Ministério Público Federal contra alguns dos querelantes. No curso das investigações que precederam os oferecimentos das denúncias relativas a essas ações penais, coube ao querelado deliberar acerca de medidas que dependiam de autorização judicial. As condutas inquinadas de abuso de autoridade e de quebra do sigilo das conversas telefônicas interceptadas teriam ocorrido no bojo dessas medidas. Em suma, as condutas imputadas ao querelado dizem respeito à interceptação telefônica dos querelantes, ao levantamento do sigilo das comunicações interceptadas, à condução coercitiva do primeiro querelante para prestar depoimento em sede de inquérito policial e a determinação de realização de busca e apreensão em endereços dos querelantes. A seguir, eu transcrevo as principais disposições aplicáveis, isso aqui era mais até para fim de consulta no curso da leitura do voto, e depois eu prossigo apreciando inicialmente as questões das interceptações telefônicas, sigilo e condução coercitiva. Digo que na petição inicial que veicula esta ação penal subsidiária, os querelantes assim se manifestam e transcrevo aquela parte inicial em que os querelantes se reportam a notícia crimes oferecida no dia 16 de junho de 2016 perante a Procuradoria-Geral da República e que não teria sido objeto de encaminhamento. Prossigo. Sucede que, em momentos anteriores ao ajuizamento desta queixa-crime subsidiária, pessoas do povo provocaram a iniciativa do Ministério Público Federal, os termos do artigo 27 do Código de Processo Penal, levando-lhe elementos que objetivavam demonstrar a prática, pelo querelado, das condutas relativas à interceptação telefônica, ao levantamento do sigilo e à condução coercitiva. Ao analisar essas notícias-crime, o Ministério Público Federal requereu seus arquivamentos. A quarta sessão deste tribunal acolheu esses pedidos de arquivamento e eu transcrevo as emendas dos julgados pertinentes. E prossigo dizendo: portanto, no que tange à interceptação telefônica, ao levantamento do sigilo e à condução coercitiva, a moldura fática que se tem é a seguinte. A. Os querelantes promoveram, perante a Procuradoria-Geral da República, a representação criminal de que trata os dispositivos tais. B. Paralelamente, outras pessoas do povo também provocaram a iniciativa do Ministério Público Federal, tendo este requerido, em juízo, o arquivamento de tais notícias-crime. C. Tais pedidos de arquivamento foram acolhidos por esta quarta sessão deste tribunal. Ora,
Para que seja possível a propositura da ação penal subsidiária, faz-se necessária a demonstração de que, tendo sido provocada a sua iniciativa, o Ministério Público quedou-se inerte. Sua inércia não se caracteriza quando ele requer o arquivamento do inquérito policial, da notícia-crime, da representação criminal ou do conjunto das peças de informação. Invoco precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que confortam esse entendimento. E prossigo. No presente caso, convencido da tipicidade das condutas que constituíram objeto das notícias-crime antes mencionadas, o Ministério Público Federal pediu seu arquivamento. Assinale-se que, salvo quanto à busca e apreensão, que nelas não foi referida, as notícias-crime em assunto têm por objeto os mesmos fatos que constituem objeto desta ação penal subsidiária. A circunstância de tais notícias-crime não terem sido formuladas pelas próprias vítimas e sim por outras pessoas do povo, não elide a efetiva atuação do Ministério Público Federal acerca do caso. A atuação positiva do Ministério Público Federal, que requereu o arquivamento das notícias-crime antes referidas, inviabiliza, quanto aos 3 primeiros fatos, a abertura da persecutio criminis subsidiária. Ademais, os pedidos de arquivamento foram formulados e deferidos com base na tipicidade das condutas imputadas ao ora querelado. Diante disso, incide no presente caso o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, o qual está expresso num julgado que traz a seguinte ementa. É o inquérito número 3114, relator ministro Dias Toffoli e o julgado do Tribunal Pleno. Vou ler um trechinho da ementa. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, quando fundado como na espécie vertente na atipicidade do fato, o pedido de arquivamento do inquérito exige decisão jurisdicional a respeito, dada a eficácia de coisa julgada material que, nessa hipótese, cobre a decisão de arquivamento. Eu destaco no voto do relator, ministro Dias Toffoli, vou pedir vênia para ler, o seguinte trecho. É do entendimento desta Suprema Corte que o pedido de arquivamento formulado pelo Dominus Litis em processos de competência originária desta Casa, quando fundado em atipicidade de conduta, deve ser submetido ao crivo do plenário da Corte. É que a eficácia preclusiva da decisão de arquivamento de inquérito depende da razão jurídica que, fundamentando-a, não admita desarquivamento, nem pesquisa de novos elementos de informação, o que ocorre quando reconhecida a atipicidade da conduta do agente. Nesses casos, a decisão de arquivamento se revestirá da autoridade da coisa julgada material a impedir futuro e eventual pleito de desarquivamento pelo Ministério Público, de modo a fazer-se necessário o pronunciamento do órgão judicial competente sobre o tema. Prossigo. Há de argumentando, ainda que se entendesse ser possível o início da ação penal após o arquivamento em assunto, ele dependeria da existência de novas provas, as quais não foram apresentadas. Confira-se a propósito o enunciado da súmula 524 do Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte: arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Prossigo. Consigne-se que uma parte das condutas ora imputadas ao querelado constituiu objeto de reclamação ao Supremo Tribunal Federal. O dispositivo da decisão que a julgou tem o seguinte teor, que eu transcrevo e prossigo. Não há notícia no sentido de que, no bojo da aludida reclamação, o relator haja determinado o encaminhamento de peças à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal para abertura de investigação criminal. Caso fosse promovido, esse encaminhamento teria supedâneo no artigo 40 do Código de Processo Penal, que eu transcrevo. E prossigo. À luz do que foi anteriormente exposto,
não há justa causa para a propositura da ação penal subsidiária com relação à interceptação telefônica, ao levantamento do sigilo e à condução coercitiva. Consigno que os querelantes, ao se manifestarem sobre a resposta à acusação, invocam os argumentos contidos em um dos votos proferidos perante a Corte Especial Administrativa deste Tribunal, no julgamento de recurso interposto da decisão do Corregedor Regional da Justiça Federal da 4ª Região, que rejeitara pedido de abertura de processo disciplinar contra o ora querelado, em razão de um dos fatos que constituem objeto desta queixa-crime subsidiária, a interceptação telefônica. Os argumentos contidos no referido voto, que não prevaleceu, destinavam-se a demonstrar a presença das condições necessárias para a abertura de processo disciplinar contra o ora querelado. O voto em assunto não aborda questões próprias do direito penal e do direito processual penal, as quais não interessam à esfera administrativa, mas são relevantes para a deliberação que ora está sendo tomada. Logo, o referido voto não serve como parâmetro seguro para o debate de todas as questões que estão em jogo neste momento. Eu passo, então, a enfocar a questão remanescente, que é relativa à busca e apreensão. Resta examinar a questão atinente à busca e apreensão, a qual não constituiu objeto de anterior pedido de arquivamento. O trecho da queixa-crime subsidiária que traz a narrativa dos fatos atinentes à busca e apreensão tem o seguinte teor, que eu transcrevo e deixo de ler. O trecho da queixa-crime subsidiária que analisa a questão atinente ao enquadramento legal das condutas imputadas ao querelado relativas à busca e apreensão tem o teor que eu transcrevo e também deixo de fazer a leitura. E prossigo. Como visto, os querelantes sustentam que a conduta imputada ao querelado subsume-se ao disposto no artigo 3º, a linha B, combinado com o artigo 4º, a linhas A e H da lei, todos da Lei 4898/65. Transcrevo esses dispositivos e depois prossigo. Para secundar sua tese no sentido de que teria ocorrido abuso de autoridade, os querelantes argumentam que a decisão que autorizou a busca e apreensão A. padeceria de desvio de finalidade, B. não estaria adequadamente fundamentada. No que tange à alegação de desvio de finalidade, tecem-se as considerações que se seguem. Na peça que veicula a queixa-crime subsidiária, a alegação de desvio de finalidade quanto à busca e apreensão está contida nos seguintes trechos da parte relativa aos fatos, que eu transcrevo, vou ler só os tópicos que eu destaquei, que o desígnio seria o de vexar, constranger, que teria havido uma pretensiosa antecipação de juízo de valor e que tudo teria sido feito com o escopo de atingir o núcleo familiar do primeiro querelante. E no outro trecho da parte atinente ao direito aplicável ao caso, a queixa-crime subsidiária diz o seguinte, que as buscas e apreensões autorizadas na mesma data em que foi determinada a condenável condução coercitiva referida, integrou uma estratégia de fragilizar a imagem do primeiro querelante perante a opinião pública, colocando-o na defensiva e mais vulnerável a outras medidas arbitrárias que se acham em planejamento. E prossigo. Como visto, na dicção dos querelantes, A. o desígnio do querelado, ao autorizar as buscas e apreensões, teria sido de vexá-los e constrangê-los. B. o querelado teria agido com o escopo de atingir o núcleo familiar do primeiro querelante. C. a busca e apreensão, abre aspas, integrou uma estratégia de fragilizar a imagem do primeiro querelante perante a opinião pública, colocando-o na defensiva e mais vulnerável a outras medidas que se acham em planejamento. Fecha aspas. Tais alegações estão desacompanhadas de quaisquer elementos que as secundem. Com efeito, não há qualquer indicativo de que,
a oficiar no caso o querelado o tenha feito com outro objetivo, senão o de, no exercício de sua atividade jurisdicional, deliberar acerca de um pedido formulado pelo Ministério Público Federal. Não milita em seu desfavor o fato puro e simples de ele ter autorizado as buscas e apreensões. A alegação genérica, no sentido de que a autorização judicial questionada integraria uma estratégia destinada a enfraquecer a imagem pública de um dos querelantes, não encontra ressonância nos elementos que instruem a peça que veicula a queixa-crime subsidiária. Aliás, nada foi dito na referida peça acerca das pessoas que teriam concebido essa estratégia, nem foram indicados elementos de prova que militem em favor da mera possibilidade de sua existência. Não está minimamente demonstrado, portanto, qualquer desvio de finalidade. Passa-se a analisar a alegação no sentido de que a decisão judicial que autorizou as buscas e apreensões não estaria adequadamente fundamentada. Então, eu transcrevo, à exceção das transcrições de conversas interceptadas, essa decisão. Deixo de fazer sua leitura e prossigo. As falhas que os querelantes apontam na decisão que autorizou a busca e apreensão estão assim descritas na peça que veicula a queixa-crime subsidiária. Transcrevo e faço os destaques, no sentido de que a existência do fumus delite não seria um dos requisitos, né? Não teriam sido observados, e não teriam sido observados princípios da motivabilidade ou justificabilidade, necessidade e adequação. E digo o seguinte: como visto no dizer dos querelantes, não haveria fundadas razões para que fosse decretada a busca e apreensão. Não teria sido demonstrada a presença do fumus delite, que é um dos requisitos necessários para que as investigações pudessem prosseguir. E não teriam sido demonstradas a adequação, a necessidade e a imprescindibilidade da busca e apreensão. Cabe assinalar que a decisão que decretou a busca e apreensão deve ser examinada no contexto desta ação penal subsidiária, unicamente para verificar-se se ela padece de alguma ilegalidade grave que possa caracterizar abuso de autoridade. É nessa perspectiva que serão feitas as considerações que se seguem. A presença do fumus delite foi cuidadosamente apontada na decisão questionada, antes transcrita na íntegra, a qual, em suma, enumera os sinais de que o primeiro querelante foi contemplado com os recursos provenientes de desvios da Petrobras, especialmente por meio do instituto que leva seu nome e por meio de sua empresa de palestras. B. Mostra que as principais fontes de receitas do instituto que leva o nome do primeiro querelante, assim como de sua empresa de palestras, são as empreiteiras envolvidas nos aludidos desvios. C. Sinaliza com a possibilidade de que o primeiro querelante possa ter tido suas contas pagas pelas mesmas empreiteiras e ser o real proprietário de bens que estariam em nome de interpostas pessoas, como o sítio de Atibaia. E D. Mostra haver elementos que militam em prol da possibilidade de que todos os ora querelantes tenham se beneficiado do possível esquema delitivo. A decisão que autorizou a busca e apreensão mostra que, de fato, havia fundadas razões para justificá-la. Confira-se exemplificativamente o seguinte excerto da referida decisão, cuja íntegra foi anteriormente transcrita, e eu destaco um trecho. Prossigo dizendo: como visto, a decisão em assunto traz a narrativa dos fatos, que seriam corrupção e lavagem de ativos, que estavam sendo investigados, revela sua gravidade concreta, indica os elementos que pesavam contra os requeridos e expõe as dificuldades encontradas para o avanço das investigações, dentre as quais se destacam falsidades documentais e o uso de interpostas pessoas.
Diante dos termos em que a referida decisão foi formulada, é perfeitamente possível entender-se que a. O aprofundamento das investigações esbarrava na complexidade dos fatos, na circunstância de terem sido detectadas diversas falsidades e na circunstância de ter sido detectado o uso de interpostas pessoas para cobertar eventuais proveitos da atividade ilícita. B. Os meios ordinários de investigação provavelmente não serviriam para lançar mais luz sobre os fatos investigados. C. A autorização da busca e apreensão era adequada, necessária e imprescindível. Ainda que, ad argumentandum, fosse adotado o entendimento no sentido de que a decisão questionada poderia merecer aprimoramentos, disso não se poderia derivar o entendimento no sentido de que a existência de pontos a serem aperfeiçoados justificaria a abertura de uma ação penal contra seu prolator por abuso de autoridade. Cumpre assinalar que, no entender dos querelantes, esse abuso consistiria: a. Em atentado à inviolabilidade de seu domicílio. B. Na prática de ato lesivo ao seu patrimônio. No que tange ao alegado atentado à inviolabilidade do domicílio, tecem-se as considerações que se seguem. Devido à sua importância, o princípio da inviolabilidade do domicílio tem um status de garantia fundamental. No entanto, ele não prevalece nas hipóteses elencadas na própria Constituição. Inclui-se, dentre tais hipóteses, a de acesso ao domicílio de alguém por determinação judicial a ser cumprida durante o dia. No presente caso, a busca e apreensão foi autorizada por meio de decisão judicial e seu cumprimento ocorreu durante o dia. Ademais, conforme anteriormente demonstrado, não há qualquer sinal de que a decisão que autorizou a busca e apreensão padeça de desvio de finalidade ou contenha qualquer ilegalidade grave que possa caracterizar abuso de autoridade. Logo, não há qualquer indicativo que possa dar ensejo à caracterização de atentado à inviolabilidade do domicílio. Também na dicção dos querelantes, ao determinar a realização das buscas e apreensões, o querelado teria praticado auto lesivo ao seu patrimônio. Tanto assim é que, na peça que veicula a queixa-crime subsidiária, os querelantes invocam o artigo 5º, inciso 54, da Constituição de 1988, combinado com o artigo 4º, a linha H, da Lei nº 4898/65. De fato, no exercício da função jurisdicional, o querelado autorizou a realização de buscas e apreensões, tendo por objeto a coleta de provas da eventual prática de diversos delitos pelos investigados, dentre os quais se inclui os ora querelantes. Confira-se a propósito o seguinte trecho da decisão questionada, onde, não vou ler inteiro, diz o seguinte: os mandados terão por objeto a coleta de provas relativas à prática e tal. Na letra I, dentre os objetos, seriam valores em espécie, em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$100 mil ou $100 mil, e desde que não seja apresentada a prova documental cabal de sua origem lícita. Ora, no exercício da função jurisdicional, é lícito ao juiz autorizar a busca e apreensão de provas da eventual prática de delitos tão graves como os que constituíram objeto da referida investigação. Outro sim, é razoável que, em conjunto com outros elementos, a posse ou a guarda de elevadas somas de dinheiro em espécie, de origem não comprovada, por pessoas que estão sendo investigadas pela prática de delitos como os de corrupção e de lavagem de dinheiro, seja considerada, pelo menos, como indício da prática em tese de tais delitos. Logo, a busca e apreensão de dinheiro em espécie, nas condições, também se justifica. Ademais, na petição que veicula sua queixa-crime subsidiária, os querelantes não informam se a busca e apreensão de tais valores teve algum resultado. Além disso, a apreensão em tela não caracteriza por si só ato de expropriação. Os valores apreendidos podem constituir objeto, por exemplo, de pedido de restituição, e a decretação de sua perda somente será dada, se for o caso, quando da prolação de sentença penal condenatória. Ora, não há como se cogitar da prática de ato lesivo ao patrimônio de uma pessoa física sem que essa lesão seja pelo menos demonstrada. Diante do exposto, no que tange a busca e apreensão, não há justa causa para o recebimento da queixa-crime subsidiária. Resumo das conclusões. A queixa-crime subsidiária não pode ser recebida
quanto à interceptação telefônica, a quebra do sigilo e a condução coercitiva, por não estar caracterizada a inércia do Ministério Público Federal, por ter sido deferido o arquivamento de anteriores notícias-crime, com base na atipicidade da conduta do agente, e argumentando por ausência de novas provas de fatos que constituíram objeto de anteriores notícias-crimes, as quais foram arquivadas a requerimento do Ministério Público Federal. B. Quanto à busca e apreensão, por ausência de justa causa para a abertura da ação penal. Senhor presidente, pedindo escusas por ter me alongado, meu voto é no sentido de rejeitar a queixa-crime subsidiária. Desembargador Vitor Laus. Integralmente, senhor presidente. Acompanha o relator. Desembargadora Cláudia Cristofani. Senhor presidente, acompanho também. Acompanha o relator. Desembargador João Pedro Gebran. Senhor presidente, eu também acompanho. De fato, essas matérias já foram apreciadas por essa corte e não cabe reabrir a discussão de investigações já arquivadas, como bem disse o relator, a quem eu cumprimento pelo exauriente voto. E no que diz respeito às buscas e às apreensões, também estou acompanhando, porque não há justa causa para a abertura da ação penal. Desembargador Leandro Pouso. Senhor presidente, esta sessão já analisou os 3 primeiros fatos, não se valeu da prerrogativa do artigo 15 da Lei de Abuso de Autoridade. Quanto à última questão, também não se verifica nenhuma tipicidade, eu estou acompanhando o eminente relator. Concluído o julgamento, a sessão, por unanimidade, rejeita a queixa-crime subsidiária. Determino a juntada aos autos do vídeo de julgamento e da transcrição das notas de julgamento.